Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de ensino religioso. Eu sou a professora Lúcia e é uma alegria estar com vocês aqui hoje. Quinta etapa, bem-vinda! Vamos então para o nosso tema desta aula fenomenal que vai acontecer no dia de hoje, porque é a nossa primeira aula de ensino religioso. A valorização de si mesmo e do outro. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos verificar como valorizamos a nós mesmos e ao outro. E já vamos para a nossa primeira cartela. Enquanto seres sociais, vivemos em comunidade e necessitamos nos relacionar com o outro para nos sentirmos completos. Oba, já começamos aí com a dimensão social. Viver em comunidade. Ser humano é ser social. Desde o começo dos tempos, a raça humana se agregava em grupos. Antigamente, era para sobreviver, o motivo era a sobrevivência. Hoje, porque necessitamos nos relacionar, viver em comunidade. Como assim, professora? Para nos sentirmos completos. Gente, nós, enquanto ser social, temos algo a dar e temos algo a receber. Quanto mais nós damos em relacionamento, vivência, troca de experiência, de ideias, de alegria, mais nós recebemos de volta. Isto é o ser social. Vamos continuar? Para viver em sociedade é preciso se relacionar. Muito bem. Aí há algo muito importante. Como vamos viver em sociedade se não nos relacionamos? A arte de se relacionar tem a ver com ir ao encontro do outro. O outro vir ao meu encontro. Ah, professora, então existe o outro? Sim, existe eu e existe o outro e uma relação de troca. Isto é viver em sociedade, a dimensão social que se concretiza. Vamos ver um exemplo bem simples aí da dimensão social que se concretiza. Alguém prepara a terra, alguém planta esta terra, alguém colhe este grão, este alimento, alguém beneficia esse alimento, alguém traz esse alimento, transporta esse alimento, alguém vende o alimento para nós, alguém prepara o alimento para nós e nós comemos o alimento. O que é isto? Isto é troca de atividade, é troca de experiência. Em outras palavras, nós precisamos dos outros e os outros precisam de nós. E vamos ver como é que se dá essa valorização aí. Próxima cartela. Seja de qual maneira for, efêmera ou intensa. Desde que nascemos, já aprendemos que relações são necessárias para a nossa sobrevivência enquanto seres sociais. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos ver o que é uma relação efêmera. A relação efêmera é aquela relação com alguém que entra na minha vida, mas passa rápido, vai embora, me beneficiou, ou eu o beneficiei, ou trocamos favores, trocamos atividades, mas esta pessoa saiu da minha vida. E aquela permanente, essa aí são os grupos que nós convivemos todos os dias. Vocês vão de convir comigo que nós convivemos com muitos grupos, são bem diversificados. Agora nós vamos ver cada um deles ou alguns deles aqui. Então, esta aí já é uma relação mais duradoura na sociedade e que nos ajuda a crescer mais. Vamos ver como é que isso acontece? Qual é o primeiro grupo? Primeiro, nos deparamos com as relações familiares,
onde cada um tem seu papel e suas características próprias. Tá bom, vamos lá. Vamos ver a situação de uma família. Analisem já pela família de vocês. Lá dentro da nossa casa nós temos várias pessoas, membros da família, cada um com uma forma de pensar, cada um com personalidade própria, características físicas próprias e uma coisa importante também, com escolhas próprias. E o que acontece aí? Essas pessoas que vivem lá dentro do âmbito familiar convivem, coabitam aquele lar juntos, mas são diferentes e têm seus papéis lá. Existe o papel do provedor da família, existe o papel daquele que cuida, existe o do que recebe o ensinamento e por aí vai. Hoje em dia já não está tão definidos esses papéis, não estão tão definidos esses papéis, mas eles ainda existem dentro da família. E aí, nós temos que tentar conviver dentro deste ambiente familiar, respeitando todas essas particularidades aí. Vamos ver qual é o próximo grupo. O grupo vai se expandindo. Depois que nós saímos da família, que é um grupo restrito, nós vamos para um grupo maior. Vamos lá. Depois vamos para a escola. Conhecemos outras pessoas, de outras famílias, cada qual com seus papéis, características, hábitos e costumes. Oba, vamos ver o nosso grupo da escola então. Acompanhe comigo aqui. Vocês saíram do ambiente familiar, que era um grupo pequeno, aconchegante, onde todo mundo se apoiava. E tentava se entender, não é mesmo? Lá dentro do nosso lar, nós tentamos nos entender uns com os outros. Aí chegamos na escola, já se ampliou um pouquinho. Na escola nós vamos ter um coleguinha que veio de longe, na escola nós vamos ter um coleguinha que não é da mesma raça da gente, na escola nós vamos ter um coleguinha com um tipo físico diferente do nosso, na escola nós vamos ter um coleguinha que tem uma religião diferenciada da nossa, na escola nós podemos ter um coleguinha que o que acontece? Ele recebeu uma educação diferenciada da nossa. De repente a família dele segue algum tipo de tradição, talvez pela religião ou pela origem, e por aí vai. Já temos aí que ampliar a nossa arte de nos relacionarmos. Ah, mas por que, professora? Porque já vamos encontrar um grupo maior e além de encontrarmos um grupo maior, um grupo mais diversificado ainda. Então, se relacionar é uma arte que é desenvolvida no dia a dia e também assim, ó, gradativamente conforme os grupos vão se ampliando na nossa vida, ok? Segurem essa. Agora vamos ver uma realidade, pessoal, que está acontecendo no nosso planeta. Próxima cartela. Atualmente, a sensação da falta de inclusão e valorização é um grande motivo de dor e sofrimento. Muito bem, vamos analisar o que isso aí quer dizer. Nós estamos vivendo, pessoal, numa sociedade individualista e nesta sociedade egoísta, muitas vezes agressiva, existem grupos que são assim, ó, praticamente invisíveis, como se tivesse um véu por cima deles. O restante da sociedade não os enxerga, ou pelo menos não os quer enxergar, não é assim? E vocês sabem do que eu estou falando. Existe uma distribuição de renda, existe fome, existe desemprego, a miséria está aí, é uma realidade muito triste no nosso planeta. E isto causa uma dor muito profunda no ser. Tu viveres numa sociedade, mas tu não seres valorizado, tu seres ignorado como pessoa humana, na tua essência humana e na tua dignidade. Por quê? Quem não tem uma casa para morar, quem não tem o alimento, quem não tem o remédio quando está doente, e por aí vai, todas as necessidades básicas, esta pessoa está sendo bloqueada, cortada da sua dignidade básica. E essa sociedade, gente, que nós vivemos,
ela está ficando cada vez, está ficando mais forte isto nesta sociedade. Aí vocês irão me dizer, mas professora, e o que nós podemos fazer? Lembram quando a gente fala no macrocosmos e no microcosmos? Pois bem, o microcosmos é na nossa volta, as redondezas onde eu moro, na minha comunidade, na minha vizinhança, na minha cidade. Se eu não posso realizar a inclusão social com todas as pessoas no mundo, pelo menos eu posso tentar realizar, praticar essa inclusão social na minha volta, na minha realidade, com os grupos que eu convivo. Ok, pessoal? Assim, nós podemos sim construir um mundo melhor. É do menor que se chega ao maior. Então vamos para a nossa próxima cartela, que agora nós vamos para o individual. Queremos perceber que nossos esforços e nossos valores são reconhecidos. Prestem bem atenção aí. Esta questão aí requer de nós um exercício de percebimento do outro. Lembram que eu falei na nossa primeira cartela, no eu e no outro? Agora aí há a condição de percebimento do outro. Todos nós, pessoas, queremos ser ouvidos. E aí entra uma situação muito séria, a questão da afetividade. O ser humano, ele é maravilhoso porque ele traz em si a afetividade. E quando é que essa afetividade não está doente? Quando nós ouvimos o outro e quando nós somos ouvidos. Sabemos que o sentimento do outro, percebemos que o sentimento do outro é validado. E percebemos também que o nosso sentimento é validado. Essa afetividade faz com que haja uma troca. Eu vou usar uma palavra mágica aqui que já não existe mais no planeta, que se chama ternura. Esta palavra está fora de moda, mas ela entra na afetividade, no percebimento do outro. E vou usar também uma outra palavra aqui, para esse percebimento do outro aqui, que acabamos de falar na inclusão, que é a generosidade. Quando nós desenvolvemos em nós a misericórdia, a generosidade pelo outro, nós vamos valorizar o que o outro sente, vamos valorizar o ser do outro, também como queremos ser valorizados. Vamos adiante? Então, queremos nos sentir ouvidos e nossos sentimentos validados. Aí entra, pessoal, a nossa autoestima, que deve ser sempre trabalhada. Valorizar minhas qualidades, valorizar tudo que eu sei e o que eu posso passar para o outro. Adiante. Nossa capacidade de sentir respeito pelo outro está diretamente relacionada com a nossa capacidade de respeitar o outro. Esse respeito por nós mesmos, ele está relacionado à nossa capacidade de respeitar os outros. Então, se eu tenho respeito por mim como pessoa, é claro que eu vou respeitar o outro. Mas se eu me trato com rudeza, será que eu também não tratarei o outro com rudeza? Se eu não acredito nas minhas potencialidades, enxergarei as potencialidades do outro? O que vocês acham? Vamos adiante. Só é possível expressar verdadeiramente respeito a partir do momento em que sentimos respeito. Mas como assim, professora, esse respeito? Vamos para a próxima cartela que nós vamos chegar lá. A palavra respeito significa uma atitude interna de aceitação e valorização. Aceitação do meu eu. Vamos lá, vamos analisar uma situação aqui. Nós somos pessoas que temos defeitos e temos qualidades, não é assim? Então, a aceitação do ser é saber que eu sou um ser a caminho, que tenho defeitos, mas que eles podem ser superados, assim como eu, também o outro. Vamos adiante. O respeito começa dentro de nós e se expande
para a relação que construímos com os outros. Como assim, professora? Gente, olhem para mim. O respeito, ele vem de dentro e se expande. Ele vai exteriorizado para todos à nossa volta, certo? Vamos lá então para a nossa última cartelinha. Usando essa lógica, não é possível demonstrar respeito por alguém se não temos respeito por nós. É exatamente isso. Ele vem de dentro. E o grau de respeito que somos capazes de sentir por nós mesmos revela o grau de respeito que podemos sentir também pelos outros. Aí tem um fator muito importante que eu gostaria de comentar rapidinho com vocês. A questão de eu ouvir o que o outro diz a meu respeito para que eu possa me melhorar, aperfeiçoar como pessoa humana. Nesta questão do respeito, da valorização de si e do outro, vocês viram quantas vezes nós falamos o verbo ouvir? Porque quando eu ouço o outro, eu me enriqueço e procuro mudar. Certo, pessoal? Então, agora nós vamos para a nossa DLI. Vamos para o fato da vida. Questão 1. Luiz, Pedro e Ângelo jogam no bairro. Luiz é nipo brasileiro, João é negro e Ângelo teve paralisia quando bebê. Eles convidaram outros meninos para formar o time. Entraram no time Pedro, que é indígena, e Marcelo, que veio de Portugal com os pais. No primeiro jogo de vôlei, Ângelo saiu-se com essa: amigos, somos diferentes, mas somos iguais. Os outros se entreolharam por alguns segundos até entender a exclamação deles. Quando mataram a charada, caíram na gargalhada e se abraçaram. Após ler e interpretar o fato da vida, responda: o que quer dizer somos diferentes, mas iguais? Por que é importante valorizar cada um? Por que é importante respeitar as diferenças? Eu vou querer, pessoal, que vocês coloquem alguma resposta aí no chat para nós interagirmos, ok? Bom trabalho!
Então, pessoal, voltamos, vamos lá para responder nossas questões sobre esse fato da vida aí, numa situação bem diversificada. Gostaram dessa situação? Vamos lá então para a primeira questão. Não estou vendo respostas no chat. Vocês conseguiram fazer no chat, gente? A primeira questão? Após ler e interpretar o fato da vida, responda: o que quer dizer somos diferentes, mas iguais? Quer dizer, meu povo, que nós, dentro da nossa condição humana, somos iguais. Somos todos da raça humana, mas somos diferentes porque temos singularidade. O que é singularidade, professora? Diferenças, particularidades que nos fazem diferentes dos outros, mas que não impede a nossa convivência, ok? Por que é importante valorizar cada um? Nós sabemos que quando convivemos, o outro me enriquece, me ensina algo e eu, quando convivo com ele, ensino algo para ele e recebo esse ensinamento. Então é importante valorizar cada um, porque aprendemos e nos enriquecemos uns com os outros. E por que é importante respeitar as diferenças? Porque estamos no planeta para crescer com o outro, para aprender com o outro. Se eu não respeitar o outro naquilo que ele tem de bom, ou até na característica particular dele, eu irei ser respeitado também? É claro que não. Então, respeitar as diferenças constrói um mundo melhor, um ambiente pacífico e rico. Vamos para a segunda questão. Aqui o Raimundo respondeu assim, que o garoto demonstrou muito respeito pela equipe dele, que somos todos iguais. Muito bem, Raimundo, está certíssima a tua questão. Vamos para a próxima. Vocês vão formar aí, já acredito que já formaram os dois grupos, e no grupo A vocês vão verificar uma situação em que você foi desrespeitado por alguém, como se sentiu e como reagiu. E a outra situação, você foi respeitado. Na primeira situação você foi desrespeitado, na segunda você foi respeitado. Nas duas situações, qual foram os sentimentos que afloraram aí dentro de vocês? Vamos para o grupo B. Uma situação em que você respeitou alguém, como se sentiu e como reagiu? E uma situação em que você desrespeitou alguém, como se sentiu e como você reagiu. Como você se sentiu desrespeitando alguém? Vejam bem. Como você se sentiu desrespeitando alguém? Vejam bem. Essas situações vocês vão responder aí no caderno de vocês e quando tiver oportunidade irão debater. Muito bem, gente. Nossa aula está chegando ao fim. E eu tenho para vocês um desafio para vocês, uma tarefa. Vocês estão vendo aí? Gentileza gera gentileza. Nós trabalhamos sobre valorizar o outro, valorização de si mesmo e valorização do outro. Valorizar a si e valorizar o outro. Que tem a ver com gentileza. Lembram que eu falei em ternura e generosidade na aula de hoje? Dois itens importantes. Então, a gentileza vai ser assim. Nós vamos fazer, a partir de hoje, na nossa vida, o desafio é esse. A corrente da gentileza. Faça uma gentileza a alguém para que esta pessoa faça uma gentileza a outra pessoa e outra a outra a outra. E aí, nessa corrente da gentileza, nós vamos construir um ambiente no nosso dia a dia, com todos os grupos de harmonia, de paz, de generosidade e aquela palavrinha mágica que eu já falei para vocês, de ternura. É possível?
Eu tenho certeza que sim e eu confio em vocês, que vocês irão levar essa corrente adiante. Até a nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.